Hoje a gente inicia o segundo capítulo do livro Despertar do Espírito, que é a autorrealização. E vamos ver aqui a introdução extraída do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Vamos fazer aqui algumas colocações que sirvam de ponto para o nosso estudo de Joana de hoje. Quando Emmanuel aqui nos esclarece de que para qualquer de nós chega o minuto das grandes hesitações, ele se refere sobretudo à origem dessas grandes hesitações. A origem está no nosso passado de experiências desequilibradas. A origem está no nosso inconsciente, dessa vida e de vidas anteriores, que facultam com que, em determinados momentos de nossa vida, surjam os conflitos, as hesitações, as dificuldades intensificadas pela precipitação de decisões ou da má observação dos valores que muitas vezes se chocam no nosso mundo íntimo. E então ele continua agora nos chamando a atenção sobre o material rico que nós dispomos para resolver isso. E é quando ele faz a referência ao conteúdo da carta de Paulo em Coríntios, quando fala de que nós dispomos da mente do Cristo. E aí Emmanuel diz o seguinte: dispomos da mente de Cristo, o Divino Mestre, da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. Vamos analisar agora essas duas frases. A primeira, quando ele fala de que dispomos da mente do Cristo, é aquela possibilidade que nos é dada, desde que nós queiramos de fato exercer, da visão e da percepção do mundo pelos olhos do Espírito imortal, pelos olhos do Espírito redimido pelo Evangelho do Cristo, por aquele que, dispondo do acesso ao conteúdo libertador da mensagem de Jesus, de fato deseja exercer essa vivência ou essa possibilidade de libertação. Porque ele continua dizendo o seguinte: roguemos a Jesus caminho e sustento. Como é isso? Sobretudo quando nós nos lembramos daquela frase do Cristo, de que o seu alimento era fazer a vontade de Deus. Tem essa frase que Jesus deixou registrada no Evangelho. Ora, na medida em que, de fato, a percepção espiritual da vida ganha para nós profundidade, de uma forma indireta e sutil, isso passa a constituir material de energia, de força e de poder no exercício da nossa vontade. Passa a se constituir realmente um sustento, que Emmanuel continua trazendo ainda mais material para isso. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Ora, ao de fato estarmos afinados com esse propósito evidenciado por Emmanuel, nós não ficaremos de maneira nenhuma ansiosos, tensos, ou estressados por possibilidades de enfrentamento
de adversidades, de conflitos ou de problemas na nossa caminhada evolutiva. Porque a percepção dessas tribulações, Emmanuel diz aqui, a hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Então nós temos instrumentos para, ao nos depararmos com momentos críticos, perturbadores, quando sentimos que o correto equilíbrio das nossas emoções, nós estamos tendo dificuldades em exercer, é momento da prece. Não é momento para atitudes precipitadas, para decisões normalmente erradas, que advêm daqueles momentos de crise, quando, em vez de procurar recursos espirituais pela prece, a gente se deixa levar de roldão pela influência do nosso passado, de experiências danosas que estão no nosso inconsciente. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, há toda uma situação problemática que pode se tornar até trágica devido à falta de buscar esse recurso que nos é dado pelo auxílio através da prece. E concluindo, Emmanuel diz, quando a sombra chega, é o momento de fazer a luz. Vejam só, Emmanuel está dizendo a nós, aqui em outras palavras, o seguinte: quando a dificuldade, a crise chega, não é momento de se atormentar, é momento de fazer luz, buscando os recursos espirituais que nos são oferecidos pelo Evangelho do Cristo. E é claro que, dentre esses recursos, o mais excelso e poderoso deles é o recurso da prece. Então, quando a sombra chega, não é momento de desespero, é momento de fazer luz. Se agirmos dentro desses propósitos que aqui Emmanuel nos convida, sem dúvida nenhuma, todas as situações, problemas e dificuldades que surjam no nosso dia a dia serão utilizados essencialmente para o nosso crescimento espiritual e nos tornarmos mais maturos, mais adultos em relação às possibilidades do Espírito que nos são trazidas pelo Evangelho de Jesus. Vamos então, a partir daí, entrar no nosso tema autorrealização. Autorrealização muitas vezes é uma palavra, é quase que uma expressão utilizada, principalmente vinculando-se aos valores puramente humanos de êxito e de conquistas. Aqui nós iremos tratar do aspecto da autorrealização em relação ao Espírito Eterno, aos objetivos e metas que, de fato, são para nós os mais significativos. Vamos então aqui para o primeiro slide. As pressões psicossociais desencadeando heranças genéticas adormecidas desarticulam a conduta emocional, mesmo quando os padrões convencionais são estabelecidos em nome da ética e da moral. Como nós estamos vendo no teor desse parágrafo, várias questões que nós temos estudado aqui, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, são recolocadas em novas configurações e em novas palavras, para que, de fato, a percepção do despertamento espiritual que nós somos convidados a realizar esteja sendo trabalhado das mais variadas formas possíveis. Porque vejamos bem o teor desse parágrafo que nós separamos para iniciar o nosso estudo de hoje.
as pressões psicossociais. São as pressões advindas do impacto de uma sociedade materialista, imediatista, hedonistas sobre o psiquismo nosso, desencadeando heranças genéticas adormecidas. Que heranças genéticas adormecidas são essas? Aquelas vinculadas ao nosso passado escabroso, ao nosso passado de erros e de vícios. Desarticulam a conduta emocional, sem dúvida nenhuma. Aquilo que muitas vezes nós sabemos de cor, ser certo de cultivar, as emoções positivas, as emoções vinculadas ao amor, à caridade, à fraternidade, à paciência, vinculadas às virtudes, sofrem um impacto desarticulador do mundo materialista. E aí, mesmo quando os padrões convencionais são estabelecidos em nome da ética e da moral. Então, essas pressões psicossociais, elas procuram não obedecer regras de bom convívio social. Na medida em que nós oferecemos sintonia com essas pressões sociais, nós somos colocados em cima do muro, aonde obedecer ou valorizar princípios de ética e de moral dependem de estarmos sendo vistos ou não, dependem de aquilo nos trazer algum benefício imediato ou futuro, senão não vale a pena manter. Depende de situações e de percepções a nível do nosso ego tradicional, que normalmente, estabelecido nas linhas do materialismo, buscará sempre, se necessário for, trapacear, enganar, trair, iludir, se isso de alguma forma puder ser acomodado nas regras de conduta ética e moral que a sociedade materialista difunde. E como todos nós sabemos, essas regras do convívio social têm sofrido um impacto muito grande pelos contrastes da conduta que é colocada para as pessoas nos dias em que estamos vivendo e que parecem não, de fato, levam elas a um nível de conflitos terríveis. Eu me lembro que oportunamente nós comentamos aqui, por exemplo, na TV, na mídia de uma forma geral, casais, quer seja da parte do homem ou da mulher, são instigados, são empurrados a ambos, por exemplo, exercerem trabalhos e profissões fora de casa, ao mesmo tempo em que, mesmo que esses casais tenham filhos pequenos, essas pressões sociais induzem aos casais colocarem os filhos em creches, em escolas destinadas a uma idade onde os valores da conduta têm um impacto muito grande sobre a criança. Por exemplo, uma criança com 3, 4, 5 anos de idade, o que elas veem e observam dos adultos que fazem parte da maior parte de suas horas no dia, vão trazer um impacto muito forte sobre a personalidade e o temperamento delas. Mas aí, a sociedade utilitarista, imediatista, pressiona para que esses pais, podendo ter o máximo de rendimentos, trabalhem ambos e deixem os filhos a custas de terceiros. Certo? Mas o pior de tudo
é que depois disso, quando surgem os conflitos e os problemas de ordem educativa, que estouram normalmente nas escolas, facilmente essa mesma mídia responsabiliza quem? Pelos filhos que não têm disciplina, que não têm conduta e que são desequilibrados. Culpa quem? Os pais. Vejam como é perverso a forma que o materialismo coloca e que alcança grande parte da sociedade. Ao mesmo tempo, ela incentiva de uma forma veemente a que ambos, por exemplo, um casal, marido e mulher, estejam trabalhando, se possível, até 24 horas por dia. E os filhos fiquem com terceiros. Mas depois, quando as coisas se desorganizam em relação à educação dos filhos, bom, quem é o culpado? Bom, é os pais. É uma perversidade isso. Porque ao mesmo tempo em que propelem uma atitude que é estabelecedora da péssima educação, disciplina que os filhos vão ter, e depois traz a culpa para os pais. Isso foi só uma observação que eu faço em relação a esses padrões convencionais que acabam sendo burlados pelas pessoas, tão logo elas possam, porque na verdade elas sofrem um impacto muito grande do materialismo, desencadeando desequilíbrios, vícios e problemas que elas trazem da sua carga genética do passado, das heranças ancestrais. Mas continuemos. Pois não. À vontade. Infelizmente, tu vê, Kleiner, e eu acho que tu faz parte disso. A gente vem de pais, eu pelo menos venho, de renda baixa, que tinham família grande. Realmente, muitas vezes a gente não comia o que gostaria de comer. Mas era comum, por exemplo, mesmo nessas situações, só o pai trabalhar. A mãe trabalhar muito em casa, mas com os filhos, com o trabalho doméstico. E é claro, não havia muitas facilidades materiais, não havia muita dificuldade. O problema é que nos dias atuais a pressão do materialismo, da tecnologia, para que as pessoas tenham N bens materiais e facilidades, é que faculta com que agora, mesmo tendo uma família às vezes pequena de um filho ou dois, aonde com certa dificuldade, eu não vou dizer que não haveria dificuldade, mas poderia evitar essa busca desenfreada por uma renda a mais, à custa de um prejuízo educacional, vivencial dos filhos. Porque a gente está vivendo agora um impacto, por exemplo, de um aumento absurdo de suicídio, proveniente de uma classe média, aonde a maioria desses filhos tem pais até com uma renda razoável, mas aonde os fatores emocionais foram totalmente desprezados. E aí esses filhos não têm estrutura emocional, não têm estrutura para nada. Um problema que tenham fora, uma frustração, se matam. Porque em verdade não houve, e hoje em dia estudos que têm havido na área, principalmente do relacionamento e da psicologia, aponta como a causa maior dessa juventude que não está tendo estrutura de enfrentar frustrações e problemas, a causa maior foi a ausência de convívio familiar, de frustrações mesmo durante a infância, de ter certa dureza de relacionamento, como a maioria de nós teve,
mas que pelo menos tinha um benefício. Era a estrutura presencial dos pais junto aos filhos, que hoje realmente tem deixado muito a desejar. Então é preciso a gente ver essa ponte na qual a mídia tem forçado, tem pressionado muito, como o Clênia lembrou, a que, olha, precisa trabalhar para ter mais coisa em casa, para ter mais facilidade, mas aí quando olha, deteriora quase que completamente, né, o amparo em termos emocionais e vivenciais na família, por causa disso. No fim de contas, acaba se tornando um preço muito alto. Eis o problema. E outra coisinha só para encerrar. À vontade. Eu achei interessante que eu estava oftalmologista, chegou uma senhora, um bebezinho assim, de um aninho e alguns meses no braço, uma moça jovem e uma criança de 5 anos. Só que a moça precisava fazer o exame porque o médico tinha recomendado. O problema da gestação, a menina estava com 4 meses de gestação, bem magrinha, não dá nem para perceber que ela era gestante. Com essa menininha de 1 ano e pouco e a menininha de 5, né? Aí eu digo, meu Deus, isso vai ter esse terceiro filho, o médico não vai querer fazer ligação porque você é muito jovem, 20 anos. Aí a mãe dela, a avó, disse, eu já crio essa, mas isso ela já saturada, eu sei porque ela é cansada. Aí é o que muitas mães fazem, pensando que está fazendo bem para as filhas. É assumir a responsabilidade da filha, porque se ela teve os filhos, então a responsabilidade de criar é da filha, é da mãe, não da avó. E a avó toma aquilo como se fosse uma forma de amor doentio. Eu vi essa alusão, esse comentário feito até por Haroldo. E que se ela fosse fazer a palestra lá, ela ia dizer, olha, quem tivesse os filhos, que crie e tal, mas é só um discurso. Cria-se esse amor doentio, de não deixar o outro assumir sua responsabilidade. Uma verdadeira dependência, né? Uma verdadeira dependência. Completa. Menina, tem anticoncepcional aqui, usa anticoncepcional, usa camisinha, qualquer coisa, porque você é muito jovem. Uma menina com 20 anos, com 3 filhos, não é de hoje. Misericórdia. Sem muita condição financeira. Vamos aqui para o segundo slide de hoje. Os impulsos indomados que predominam em a natureza irrompem com frequência, desestabilizando o sistema nervoso central e comprometendo as estruturas psicológicas e físicas do ser, que estertora entre o desequilíbrio e a aspiração de normalidade. Então, toda essa forma de convívio e de relacionamento proposto na sociedade materialista desencadeia, na maioria das pessoas, o tumulto das situações emocionais mal resolvidas do passado, que estão no seu inconsciente e que acabam, como aqui coloca, irrompendo com frequência, desestabilizando o sistema nervoso central e comprometendo as estruturas psicológicas e físicas do ser. Na verdade, não são poucas as situações onde as pessoas agem e reagem meramente por impulsos, esses impulsos muito atrelados às emoções do descontrole da ira, da mágoa e de campos minados do seu psiquismo que não receberam o devido tratamento, a iluminação que nós, por exemplo, estamos agora usufruindo à luz do Espiritismo e da psicologia de Joana de Ângeles. Eu sempre acho importante, quando nós estamos comentando esses livros, reforçar o aspecto de que a essência do conteúdo desses livros tem a possibilidade ideal de ser trabalhados por aqueles que já usufruem do entendimento, do conhecimento do Espiritismo, do funcionamento das leis de Deus, da reencarnação, porque representam,
em termos de alicerce essencial, as bases que nós já conhecemos no Espiritismo. Então, sempre interessante e importante lembrarmos que esses enfoques, eles só têm um valor de melhor aproveitamento para nós, não é para os outros. Então, sempre são dirigidos para que a gente esteja, de alguma forma, trabalhando o autoconhecimento, percebendo mais os seus estados emocionais de desassossego ou de desarmonia, para, ao percebê-los, saber e utilizar os veículos e os instrumentos que o Espiritismo nos dá para superá-los todos. E aqui, voltando à questão desses impulsos indomados que predominam na natureza e rompem com frequência, isso não deve acontecer conosco. Isso é um fator que normalmente ocorre com as pessoas que ainda não usufruem de um amadurecimento espiritual, psicológico, de percepção dos objetivos da vida. No nosso caso, sobretudo, esse trabalho que aqui nós somos chamados a levar em termos de vida espiritual é para ser suficiente em nos facultar o êxito nesse trabalho que é o título do estudo de hoje, que é o trabalho da autorrealização. Pois não. Poderia a gente pôr como exemplo uma Ira, uma pessoa muito violenta, né? Que estoura com frequência. Tudo que está aí descrito por Joana. Que estoura com frequência. Ela acaba criando até um problema a nível de sistema nervoso pelos hábitos de descontrole da ira. Há um impacto muito grande dos chamados hormônios, que devem ser vistos por nós como células profundamente geradoras de energia. Elas sofrem um impacto muito grande da nossa carga emocional. Então, se nós somos pessoas que facilmente nos iramos, nos magoamos, abre-se um nível de desequilíbrio hormonal que mais cedo ou mais tarde vai repercutir na nossa saúde física. Agora veja como é. Se por outro lado nós formos pessoas que habitualmente vivencia e cultiva as emoções elevadas, que são aquelas emoções que estão associadas ao bem-estar, ao riso, ao otimismo, a estar de bem com a vida. Se a predominância das nossas emoções for nessa área, os nossos níveis hormonais estarão muito bons, propiciadores indiretamente do equilíbrio do nosso sistema imunológico, e o nosso organismo começa a trabalhar da melhor forma possível. Então, é muito importante lembrarmos desse fator, porque a saúde do corpo em termos reais tem tudo a ver com a saúde da mente e do nosso espírito. Continuando. Só fazendo outra paradinha. Certo. Eu estava assistindo uma palestra de Haroldo, falando sobre pensamento. E assim, mudar de pensamento não é fácil. Por que não é fácil? Porque tem toda uma carga aí que está guardada dentro de você, das suas existências passadas. Tem a parte emocional, e às vezes mudar de ideia, tem a questão do compromisso que você tinha com a ideia atual e que você vai ter que mudar. Você vai ter que refazer. Então não é fácil você quebrar com esses paradigmas. É como nós estávamos comentando aqui, se é difícil quebrar hábitos alimentares, mesmo quando a gente sabe que são ruins e não prestam, imagine quebrar os hábitos e condicionamentos mentais. Claro que não é fácil, mas na medida em que a gente vai se conscientizando e de fato vai assumindo um compromisso consigo mesmo de alcançar aquela meta que a gente sabe que a certa é o ideal,
aí nós estamos a caminho. Imaginemos que a grande maioria da humanidade sequer acordou para as questões espirituais. Nós já estamos acordando. E agora temos o benefício de sermos muito instigados, estimulados ao exercício da razão do bom senso, em prol do próprio êxito da nossa reencarnação. Então, realmente não é fácil. Eu me lembro que no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, há um item lá sobre o pensamento, sobre o destino, o livre-arbítrio, e Leon Denis coloca assim, olha, o domínio do pensamento, em termos de ser exercido com inteireza, é o auge da nossa caminhada evolutiva. Ao estarmos no teto da nossa caminhada evolutiva é quando nós estaremos, de fato, sendo donos totais do que a gente pensa, do que a gente quer. Então, é um auge para o qual a gente deve fazer o esforço possível. Mas, infelizmente, e isso, de certa forma, pelo menos, nós estamos sendo aqui imunizados, é sair do grande campo da indolência ou da preguiça em querer mudar. Porque mesmo no meio espírita, isso não depende de religião, há um nível de acomodação, de parada, de deixar ficar para ver o que acontece, que acaba tornando muitas reencarnações fracassadas para nós espíritas, porque nós já tínhamos, de certa forma, possibilidades amadurecidas para um nível bem melhor de realização durante a nossa existência física. E agora, à medida que a espiritualidade vai ministrando mais informações, acordando mais a nossa consciência, nós somos presenteados com a possibilidade de fazer isso logo, de fazer o máximo esforço, sentindo nesse esforço já um certo nível de satisfação. Eu acho, e eu aproveito aqui para reiterar essa observação, que muitas vezes eu procuro inclusive trabalhar ela comigo mesmo, que uma das questões mais essenciais para que a gente dê os passos decisivos é começar a perceber e sentir como é bom fazer o bem, como é bom viver emocionalmente equilibrado, como é bom desenvolver ao máximo as virtudes e como é bom perceber isso já agora durante a encarnação. Porque a gente traz um ranço do nosso passado ancestral religioso de querer fazer o que é certo e o que é bom, porque Jesus mandou, porque está no Evangelho, porque se a gente não fizer vai para o inferno, porque se a gente não fizer assim vai para o umbral, no caso nosso espírita. Isso é um absurdo. A gente não pode estar fazendo a caridade para evitar de ir para o umbral. E eu digo a vocês, tem muitos espíritas que ainda pensam assim. Não, eu estou aqui, venho para a reunião de estudo, ou venho para a reunião mediúnica, mas vocês aí em cima vejam o meu esforço, para que quando eu desencarne, eu não vá ficar numa situação ruim, veja. Isso é um absurdo. Mas na cabeça de alguns espíritas ainda passa. Na verdade, a gente tem que aprender a achar bom fazer o que é certo e o que é bom. E no momento em que a gente executa a ação, já se sentir plenificado. Não é fazer o que é certo aguardando recompensa, não. Enquanto a gente estiver assim, os nossos passos serão muito limitados. Continuemos. Herdeiro das próprias realizações, armazenadas nas áreas abissais do inconsciente individual como coletivo. Não se pode evadir das fixações que lhe estão esculpidas em razão da anterioridade das existências por onde peregrinou.
muita informação aí para que a gente comente, né? Vamos começar. Sempre é importante refletirmos ao ouvir uma frase como essa: herdeiro das próprias realizações, armazenadas nas áreas abissais, nas áreas profundas do inconsciente individual como coletivo. Parar aqui para a gente diluir essa primeira parte da informação dessa frase. Aqui está dizendo o seguinte: nós só somos herdeiros de nós mesmos. O passado que hoje pode trazer conflitos, sofrimentos, atitudes erradas, só tem um responsável: nós mesmos. O que hoje nós percebemos caracterizador das nossas atitudes e ações, só tem um responsável: nós mesmos. É isso que a doutrina espírita passa. E isso é para ter um impacto muito grande sobre o que a gente vivencia. Mas, infelizmente, temporariamente, nós ainda temos muitas áreas no nosso psiquismo para fazer aquilo que se chama escamoteamentos. Desculpas infundadas para não fazer o que a gente sabe que é certo e deve fazer agora. Então nós ainda utilizamos habitualmente muitos escamoteamentos, como por exemplo, justificar nossas inferioridades morais atuais pelo fato de julgarmos ter sido muito piores no nosso passado encarnatório. Aí a gente diz assim: veja, hoje eu às vezes engano algumas pessoas, mas veja, sem dúvida nenhuma eu já devo ter enganado muita gente. Eu era muito pior. Hoje faço o que eu já sei sobre isso, eu já estou fazendo uma caminhada exitosa, levando em conta que eu já devo ter sido coisa bem pior. Então, quando menos se pensa, tem pessoas, e aqui eu quero deixar isso muito bem claro, não depende de religião, que, por exemplo, trata mal, não convive no nível de afetuosidade, de amorosidade dentro de casa, e muitas vezes encontra dentro de si justificativas para não vivenciar aquele nível de emoções e de vivência psíquica saudável e tranquilizadora, porque está convivendo com desafetos do passado dentro de casa. Aí, o máximo que essa pessoa pode fazer é vivenciar um nível de tolerância, muitas vezes de cara feia, né, de temperamento difícil de conviver, e essa pessoa ainda acha que está fazendo o máximo. Isso é oriundo de escamoteamentos, de desculpismos, proveniente dessas áreas do nosso inconsciente, aonde inúmeras vezes em nosso passado encarnatório, quando não havíamos encontrado ainda o Evangelho do Cristo, como hoje encontramos na doutrina espírita, éramos pessoas com atitudes que poderiam ser até perversas, mas que agora não se justifica de modo nenhum não estarmos dando o máximo que era para estarmos dando. Continuando, o slide diz: não se pode evadir das fixações que lhe estão esculpidas em razão da anterioridade das existências por onde
peregrinou. Natural que isso aconteça assim, para a grande maioria da humanidade que não usufrui a percepção da imortalidade como nós usufruímos no Espiritismo. Então é preciso, ao longo da leitura e do estudo desses livros de psicologia de Joana de Ângeles, perceber os pontos aonde há algumas observações e esclarecimentos que retratam a humanidade como ela está agora e interpretações e aprofundamentos que se dirigem para nós espíritas. Então, é totalmente natural que, envolto pelo materialismo, as pessoas estejam aí agindo da forma mais absurda possível. Às vezes, prejudica alguém, mesmo sabendo que aquilo ali depois vai redundar no prejuízo para ela. Mas como agora de imediato o prejuízo não é para a pessoa, ela faz. E lá na frente sofre a consequência. Essas atitudes, elas fazem parte desse mar de tensões e de conflitos que estão dentro de nós do passado. Agora, graças a Deus e ao Espiritismo, nós somos chamados a estabelecer dentro de nós um mar calmo, sereno, sem tempestades, desde que a gente queira. A questão é a gente querer. O que acima de tudo é preciso fazer, e muitas vezes nós já comentamos aqui, mas é importantíssimo ficarmos reiterando, batendo nessa tecla, o que a gente precisa mesmo é querer parar de sofrer e não ver no sofrimento uma forma de pagamento, de ressarcimento pelos erros do passado. Isso precisa parar. Porque ainda há muito embasamento doentio e errado, deduzido de uma má compreensão da lei do karma, em nós querermos cultivar sofrimentos, dando campo para que o passado de outras encarnações estrague, por exemplo, relacionamentos novos, situações novas que você está vivendo. Mas se você não estiver atento e não tiver com compromisso de viver bem, de viver equilibrado, de viver em harmonia com o Evangelho, quando menos pensar, você está tendo atitudes absurdas, sofrendo e causando sofrimento aos outros, sem necessidade. Então, esse tipo de coisa que nós, se quisermos, à luz do Espiritismo, com base no conteúdo desses livros de Joana de Ângeles, podemos não estar mais dentro disso, parar de estar sendo masoquista, fazendo sofrimento a si mesmo e aos outros. Porque, indubitavelmente, toda pessoa que ainda não aprendeu a amar a si mesma, toda pessoa que é um pouco masoquista consigo mesma, ela atinge as outras pessoas que convivem com ela. E as outras pessoas, a princípio, não têm responsabilidade nenhuma com as atitudes erradas do presente daquela pessoa. Porque todos nós estamos reencarnados para, diante do esquecimento do passado, propiciado pela misericórdia das leis divinas, fazermos o melhor aqui e agora, nas várias áreas de relacionamento que a gente tenha, permitindo uma transformação interior profunda pelo Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, nada de ficar se justificando
em termos de eu tenho que sofrer, porque essa pessoa no meu caminho é um karma do passado, aí eu tenho que estar me atormentando e aguentando ela, porque se não for desse jeito eu não pago meus erros do passado. Isso é um absurdo. Jamais o espírito ou nós, que estamos tendo um aprofundamento à luz da psicologia de Joana de Ângeles, podemos aderir. Então é esse ponto que aqui eu falo sobre essas fixações esculpidas em razão das anterioridades das existências que nós já tivemos. Então, jamais era para o espírita justificar certo nível de sofrimento, de imperfeições morais que ele tem, usando o passado como justificativo. Senão eu já devo ter sido muito errado. Eu agora estou assim. Imagina o que eu fui no passado. Pelo amor de Deus. Não é esse ponto para o qual nós estamos sendo iluminados pelo Consolador prometido por Jesus. Agora, uma coisa interessante. Esse ponto. À vontade. Para você se analisar o que você é, uma coisa que a gente não para observar, que isso foi mostrado, comentado pela Dante, é interessante. Ele disse: se você estuda toda a sua família, todas as pessoas que você tem aproximação, começando aí por, vamos dizer, os parentes mais próximos. Se você tiver bisavô, avô, pai, mãe, tio, a parentela toda, porque geralmente você não encarna no meio do grupo, né? Vê algum grupo, o que é que prevalece naquele grupo? É mais ou menos o que está prevalecendo também dentro de vocês, porque além de tudo é por afinidade, né? É verdade. Aí eu não tenho habilidade para isso, porque uma das coisas que a gente faz é analisar a conduta, né? É verdade. Saber assim, a gente sabe o que a gente é mais propenso, a gente é mais impaciente, mais intolerante, mais agressivo, a gente sabe se a gente tem esse comportamento. A não ser que você queira ser autodidata, né? Queira ser um santinho e você não é. Porque vem a situação, aí você age com intolerância ou com falta de indulgência, ou com falta de perdão, né? Quer dizer, isso aí é o que nos falta ainda desenvolver. Você vê pelas suas ações, não pelo que você gostaria de ser. E todo mundo gostaria de ser bom, de ser puro, de ser tolerante, de ser paciente, mas tem todo um atavismo, né, por trás. Eu lembro aqui outra vez aquela frase do apóstolo Paulo, que para cada um de nós espíritas deve ter um impacto diferenciado. Vejam como é a frase bem sintética do apóstolo Paulo. De vós, irmãos, esperávamos coisa melhor, ou esperamos. Então a gente sempre tem que levar em conta, nas várias áreas de relacionamento nosso, o que é os outros, a percepção e a maturidade emocional e espiritual dos outros e a nossa. Porque a nossa que está mais iluminada, ou pelo menos deveria estar, significa que a nossa maneira de agir, de vivenciar os relacionamentos é para ser diferenciada. Mesmo que a maioria esteja se atrapalhando, batendo com a cabeça na parede, sofrendo e fazendo sofrer quem convive com elas, não deve ser assim com a gente. Então, que atualmente, num mundo tão conturbado pelo materialismo, a maioria das famílias, marido e mulher por aí vivem se arranhando um com o outro, brigando um com o outro. Mas você vai estar assim? Então a gente sempre tem que estar dentro dessa ótica que o apóstolo Paulo nos chama de despertamento da consciência mas de você, irmão, a gente espera coisa melhor. Não se padronize pela maioria. Entenda a maioria, mas exerça com você o padrão que é o Cristo, e não a maioria. Continuemos. Vivências tumultuadas e perturbadoras
registraram-se na memória extracerebral, em forma de culpas e remorsos, de anseios não realizados e de frustrações, que ora remanescem, gerando distúrbios e inquietações, responsáveis pela instabilidade de conduta que abala o sistema emocional. Eu volto a salientar com vocês, vejam, essa é a análise que Joana de Ângeles nos convida a ter do que está acontecendo aí fora. Não é para estar acontecendo com a gente assim, não. Desde que a gente esteja trabalhando o despertamento da consciência, ou do eu profundo. Mas aí, para a grande maioria das pessoas, ocorre o quê? O passado perturbado e tumultuado, mas que guarda registro na memória extracerebral, no nosso inconsciente profundo, e que tem um grande campo de culpas, de remorsos, de anseios não realizados e de frustrações, estraga o presente da grande maioria das pessoas. E aí a gente pode facilmente chegar à seguinte dedução: as pessoas que estão distanciadas do despertamento espiritual, da sua realidade espiritual, não tem como não estar sofrendo para cachorro, né? Porque todo mundo traz um passado de tumulto lá de trás. A grande maioria da humanidade tem que conviver com familiares, pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente social ou religioso, que fazem parte dos afetos e desafetos do passado. Haja problema, né? Haja frustrações. E o pior de tudo, vocês vejam como é a situação. Isso ocorre com tanta intensidade e com tanta constância, que faz com que, em algumas situações, onde, por exemplo, há bons relacionamentos, por exemplo, uma das áreas que atualmente é mais atingida na mídia, a área dos relacionamentos conjugais, onde alguns casais poderiam estar vivendo muito bem, harmoniosamente, quando um daqueles dois componentes do casal acha que está vivendo uma situação, vejam só como vêm as coisas do passado. A situação está muito boa, o relacionamento está muito bom. E aí vem alguma coisa lá do passado que diz, tá bom assim, mas até quando? Tu acha que isso vai continuar bom assim sempre? Abre os olhos. Esse passado tanto tem a ver, veja, às vezes, com interferências espirituais inimigas, e tem a ver também com o inconsciente da pessoa. Porque a pessoa já viveu tendo relacionamentos atrapalhados, quando não nessa vida, em vidas anteriores. E quando é agora que vivencia um nível de possibilidade satisfatória, se não estiver trabalhando com seriedade um despertamento espiritual, não faltam coisas para atrapalhar, conflitar, abre portas de remorsos, de culpas e de conflitos. E muitas vezes, pior de tudo é que, pior entre aspas, é que as leis da vida facultam que, por exemplo, um casal que se deu muito mal lá atrás possa reencontrar-se nessa vida e se darem muito bem. Se deram mal, face certos níveis de inferioridade moral, emocional que tinham. Mas imagine que agora esse mesmo casal se encontra à luz de uma nova existência, presenteado com um novo reencontro e com as possibilidades de vivência pautadas por um despertamento espiritual que a doutrina espírita faculta. É claro que o objetivo das leis de Deus são o quê? O progresso, a evolução de todos em conjunto. É lógico que agora é para que tudo dê certo, né? Mas aí, se não houver um cuidado de trabalho de despertamento espiritual, lá de trás surgem fantasmas que não precisam ser exatamente espíritos desencarnados. Surgem fantasmas de culpas, de remorsos, de mentiras, de traições.
e que, se encontrarem ressonância no presente, atrapalham tudo. Atrapalham tudo. Quando olha, é a bagaça. Às vezes isso ocorre, claro que também nos relacionamentos profissionais, no âmbito religioso, onde muitas vezes se juntam pessoas na obra do bem e quando olha, aquela obra é minada por questões de ciúme, de mentiras, de invejas que circula ali no meio e que um deles abriu brecha para isso. E quando olha, até uma obra do bem é colocada para baixo devido a esses fantasmas que estão, alguns dentro da pessoa mesma, no seu inconsciente, na sua memória extracerebral, ou que estão nos vínculos espirituais de vício e de desequilíbrio do passado, que muitas vezes não querem agora que a pessoa esteja vivendo aquele relacionamento harmonioso que poderia ser agora, e farão tudo para atrapalhar. Conscientizando o eu profundo a respeito das suas não detectadas possibilidades de crescimento e autoidentificação, torna-se indispensável a aceitação do compromisso de dinamização da vontade, desenvolvendo-lhe os recursos valiosos que se encontravam desconsiderados. Bom, aqui começa a ser analisado o trabalho positivo que todos nós devemos estar atento para realizar. Conscientização do eu profundo a respeito de possibilidades de crescimento e autoidentificação que todos nós trazemos. Muito aqui de Divaldo Pereira Franco, chamado Filho de Deus, onde tem uma mensagem chamada O Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em ti, aguardando, o nosso despertamento para que eles trabalhem. É uma mensagem muito linda de Joana de Ângeles sobre o Cristo, o poder interno que nós temos, e que muitas vezes não se desenvolveu porque nós não permitimos, porque nós não abrimos as possibilidades para que esse Cristo interno fosse trabalhado suficientemente em nós. Então, possibilidades de crescimento e autoidentificação à vontade. O teu Cristo possuis recursos inimagináveis que estão em germe em ti, aguardando o teu ensejo, a abertura que a gente faça. E Joana de Ângeles tem essa mensagem muito bonita no livrinho Filho de Deus. Tu tens esse livro? Procure ler essa mensagem. Tem muitas mensagens ali, assim, valiosas, mas uma delas é uma chamada O Teu Cristo. Ela usa até essa frase, desculpa, vê se ela usa essa frase. Mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é luz e tu és sombra. É força. E aí ela sai colocando várias frases nesse sentido, no qual a responsabilidade de a gente não ter alcançado um nível de transformação espiritual é porque a gente não quis e não permitiu que esse Cristo atuante trabalhasse dentro de nós. Então a mensagem, depois tu dá uma olhadinha, é o teu Cristo. Então é essa a questão. Nós somos chamados a nos conscientizar desse eu profundo, das suas potencialidades, do self,
que nada mais é do que esse Cristo interno também em nós, para que de fato a gente desenvolva recursos valiosos que nós temos para superar, transcender, redirecionar todo o passado que antes foi de erros, de atitudes negativas, que significa uma energia pesada, densa, mas que pode ser agora drenada para se tornarem energias sutis, elevadas, resolvendo toda a situação do passado. Esse ponto que você tem, assim, ela toca muito nesse assunto, mas para que você tenha esse acesso, por exemplo, até a seu leitor, a ter uma orientação mais não intuitiva, não no sentido assim de ser uma coisa mais transparente. Você tem que estar aí controlando o seu pensamento, elevando também a sua conduta, né? Quer dizer, deixando fluir tudo que você tem, as sementes do bem que você tem dentro de você, para você poder ter esse contato mais, vamos dizer, direto com a Veja, espiritualidade. é interessante, todo o trabalho de Joana a respeito de mecanismos que nós podemos usar nessa busca de despertamento espiritual, depois do conhecimento, do esclarecimento que nós já temos, estão vinculados ao uso da meditação, da prece. Agora veja, por quê? Porque a meditação e a prece estão profundamente associados a você estar no momento presente, atual, a você facultar com que as suas ações e decisões se movam pelo que você está vivendo hoje e não pelo que você já viveu no passado. Todas as nossas atitudes de conflitos, de problemas, é porque a gente deixa que o passado, que é um fantasma, se intrometa no presente. E quando olha, a gente tem atitudes e ações absurdas. Quanto mais a gente estiver centrado nas atitudes, decisões e pensamentos do presente, que é o do despertamento espiritual nosso, nós estaremos resolvendo da melhor forma possível tudo. Então, manter-se num nível de serenidade interior, de viver atento ao pensamento em termos do que a gente fala, faz, diz, interage no mundo material, é estar vivendo num estado, poderíamos dizer, profundamente meditativo. Há todo um conceito das religiões orientais em termos de você viver o momento atual, até como uma espécie de terapia preventiva a estados de ansiedade, de estresse, de conflitos na área das emoções. Porque vejam bem, quando a gente está vivendo bem o momento atual, está tudo resolvido, tudo está no seu lugar. Não há pressa, tudo já está no seu lugar. Esse estado é o estado meditativo. Quando a gente está bem no momento atual, a gente está em meditação. E está, de uma forma ideal, em sintonia com os objetivos da nossa atual encarnação. A área do psiquismo que se tem, vejam, são doenças das psicoses, das esquizofrenias, do autismo, de uma série de distúrbios na área mental que estão vinculadas, vocês sabem ao quê? A não ter interação com o momento presente. Olha, a ansiedade é você viver fora da conexão com o momento atual. Os estados psicóticos, como aqueles dos esquizofrênicos, é o passado
o psiquismo dele mal resolvido de outras vidas, interagindo com espíritos desencarnados e estabelecendo atitudes atuais que não tem nada a ver com a realidade. A pessoa numa crise esquizofrênica, ela saiu do real. Ela interage ou com as interferências espirituais que a gente não está vendo e passa a ter atitudes em desconexão com a realidade. Vejam como é as coisas. As doenças do psiquismo estão muito... Quem está vivendo bem no momento atual? E não tem problema nenhum, não. No momento atual, não tem problema nenhum, não. Ele estaria vivendo aquele estado que lá no Oriente é chamado de Zen. Até a gente muitas vezes diz, mesmo ocidentalizando o termo, quando a gente diz que alguém está Zen, porque ele está em harmonia com tudo, não está com problema com nada, ele está Zen. Então, esse estado, que é até de certa euforia íntima, de bem-estar profundo, é facultado por um processo de natureza meditativa. Mas continuemos aqui. Vai ser o último slide que nós iremos estudar nessa tarde. Esse assunto continuará no nosso próximo encontro. A canalização correta dos impulsos sexuais, transmudando-os quando em excesso, ou diante de quaisquer impedimentos de realização que planifique, como processo psicoterapêutico, é essencial para uma existência saudável. Então vamos colocar aqui algumas observações dentro desse teor. Quando se fala aqui de canalização correta dos impulsos sexuais, é porque, como todos nós já sabemos, na modernidade e no mundo materialista em que estamos inseridos, há um impacto absurdo em termos da sexualidade, colocado como sendo quase que o objetivo maior da existência humana. E é colocada normalmente de uma forma tão desequilibrada que faculta um nível de saturação e de não plenitude para a maioria das pessoas. Chega ao ponto em que mesmo casais que vivem, de certa forma, planificados na canalização em termos de compartilhamento dessas energias, ainda que poderia ser de uma forma plena e exitosa, ainda se sentirem satisfeitos. E é quando aqui Joana nos chama a questão de transmutando quando em excesso, ou diante de quaisquer impedimento de realização que planifique. Nós sabemos, e isso vai ser trabalhado nessa obra em vários capítulos lá na frente, a necessidade de sermos os comandantes dessas energias, de não estar submetido aos padrões impostos pela sociedade materialista, nos quais o nível de saturação ou de nunca satisfação plena acaba transbordando através da mídia e das informações das redes sociais em massa. É preciso aprendermos que as energias da sexualidade são profundamente criativas. Se não se vinculam de imediato à criação de corpos físicos, se vinculam à criação na arte, nos trabalhos assistenciais, nas atividades educativas. Toda a área onde a criatura humana está envolvida de forma a haver conexão de interesse, as energias da sexualidade estão ali também presentes. Isso, de certa forma, quando é trabalhada de uma maneira equilibrada, produz em qualquer uma dessas áreas um nível de certa satisfação, de certo bem-estar, mesmo que não seja aquele para o qual, a princípio, essas energias são mais destinadas, que é o convívio sexual
entre os seres. Pois não. E esse assunto não puxa nenhum problema. Esse assunto é estimulado aí, sem preconceito. A gente sabe que essa questão de homossexualidade é uma questão kármica, né? Para o espiritismo. Quer dizer, o espírito, ele nasce, ele é homem, mas gostaria de ser mulher, no psiquismo e muitas vezes na atitude e vice-versa, né? Mas eu perguntaria, o que é que não é kármico? Tudo é kármico. É expiação, né? Não é expiação? Ele vai ter que vencer aquela expiação. Sem dúvida. Uhum. Ele vai ter que vencer, canalizar a vontade. Sem dúvida. Não é Essa é uma proposta ideal, que infelizmente muitos não alcançam. Aí eu vi o caso Abraham e assim, já aqui na imprensa. O caso do casal de mulheres, o casal vivo, né? Porque companheiros, duas mulheres. Certo. Descompanheiro, eu acho que é casamento. Eu acho que é o companheirismo, eu gosto mais desse termo. Isso é uma questão pessoal. E uma criancinha de 5 anos amputou a criança, que era um menino, o pênis, sem anestesia, porque queria que o menino fosse um menino. Mas aí já é um caso patológico mesmo. Que nível de patologia existe, né? Não estou dizendo que isso é comum, não é? Não, exato. Isso aí é o tipo de patologia que a gente não pode realmente associá-la à homossexualidade. É uma patologia aí a nível de psiquismo doente e desequilibrado, necessitado de certas terapias a nível psiquiátrico, né? Porque, na verdade, toda atitude que a criatura humana toma, que conscientemente é provocativa de dor e sofrimento em alguém, é o reflexo de certo nível de psiquismo doente. E, dependendo da intensidade dessa dor que se provoca no outro, se tem ideia do nível da doença. Então, a ponto de haver um ferimento, um corte, que ampute um órgão de alguém, poderia ser até um dedo, o pé, o que fosse, é o reflexo de uma mente profundamente doentia e desequilibrada. Em verdade, a doutrina espírita, que tem o maior respeito por todas as situações provacionais, porque, vejam, em síntese, a Terra é o quê? É um planeta de provas e expiações. Quando se tem uma área de dificuldades de expressão, aonde não há como resolver, a pessoa está em prova, ou até em expiação. Porque quando nós estamos enfrentando as dificuldades normais em qualquer área, e essa dificuldade não tem a ver com o passado de desequilíbrio, mais cedo ou mais tarde a gente supera aquilo. Né? Certos problemas menores de saúde, certos problemas financeiros, se supera. Quando um problema fica reiterado e não há como superá-lo, pode ser na área de uma doença física, em qualquer outra área, estamos diante de uma prova ou de uma expiação, de uma situação que passou a ser amargosa. É assim que a gente facilmente vai deduzir que alguém que, atingindo a maturidade da sua existência, que é pelo menos a adolescência, tem um nível de conflito interno que ele não consegue resolver, ele está numa situação de prova ou de expiação. E dependendo do seu livre-arbítrio, será a forma dele tentar resolver aquele problema. Aonde a doutrina espírita respeita qualquer atitude que se toma, mas ela é bem esclarecedora disso. Ó, tu estás com um problema em tal área, tu não consegue resolver. Tu já tentou de tudo. O que é que isso quer te ensinar? Facilmente a gente deduz o seguinte: isso quer te ensinar que tu precisa ter limites. E se é em determinada área, tu precisa ter limites nessa área. Se essa área agora é uma área de carência, tu já utilizasse muito mal. Tu quer fazer o que agora com isso? No mínimo, é para chegar a essas deduções, né? Ou essa área tua está problemática. Tu te sente carente demais. O que foi que houve no passado? Reflete. As deduções que vêm em termos de vida passada é de quê?
o mau uso dessas energias nessa área. E como é que tu queres agora resolver? Tu queres usar de uma forma liberal e desenfreada? O problema vai se intensificar mais. Então, há uns seminários que eu dirijo muito àqueles que desejarem no YouTube, seminários do Projeto Espiritizar sobre sexo e saúde espiritual e sobre homossexualismo, aonde essas questões vão ser muito bem trabalhadas, aonde, por exemplo, Alírio Cerqueira Filho fala sobre determinadas doenças congênitas que surgem na área do sexo. Por exemplo, uma criança que nasce sem definição física do sexo, ao qual os médicos é que vão decidir. Uma situação dessa ocorre por qual motivo? Há muitas vezes certa associação entre provas na área da sexualidade que a pessoa já teve e que mesmo estando em prova revoltou-se e utilizou de forma desequilibrada. Aí o problema se acentua em outra vida. Então há várias doenças. Há doenças que, por exemplo, na área feminina, a mulher não consegue de maneira nenhuma desenvolver ovários, não consegue desenvolver certos órgãos internos, e isso redunda em atrofiamento físico. Eu esqueço aqui o nome que ele caracteriza vários tipos dessa doença, e que normalmente associadas às áreas da sexualidade é porque teve um passado reiteradamente perturbador. Pessoa possivelmente já passou numa reencarnação onde teve muitos conflitos. Em vez desses conflitos terem sido resolvidos de uma forma equilibrada, a pessoa se desequilibrou mais ainda e mais adiante vem de uma forma ainda mais difícil, até que acorde para as retificações necessárias. Bom, vamos para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Esse assunto, autorrealização, nós iremos continuar. Paramos aqui no slide 6, e aqueles que tiverem o livro, o Despertar